eu estou pasmo, eu estou passado pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite, fala muita besteira e faz muita besteira. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa, uma atitude que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Felipe. Quando o Felipe andava no campo, ele andava junto para aparecer nas imagens. Isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Para mim foi um erro, não foi justo, foi traiçoeiro, foi pelas costas, e o pior, o Felipe Luiz nem imaginava que isso estava acontecendo. Bem, amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais, vocês não estão acostumados a me ver entrar para falar com vocês assim, com essa expressão, sem nenhum sorriso. Eu tenho certeza que não vou falar só para os torcedores do Flamengo, vou falar para todo mundo que gosta de futebol e que acompanha. Alguns vão dar suas respostas, mas eu estou pasmo, eu estou passado, eu estou triste, eu estou surpreso, escolham aí o termo que quiser, pelo que foi feito com o Felipe Luiz no Flamengo. Feito por duas pessoas, pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite, fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto, porque ele deve ter comunicado ao Felipe, era a responsabilidade dele encaminhar isso. Terminado o jogo no Maracanã, 8-0, não interessa para cá, era contra o Madureira, o Flamengo se classificando para mais uma final contra o Fluminense, deixaram o Felipe Luiz dar entrevista coletiva, depois que a torcida vaiou e xingou, dar entrevista coletiva, sangrando na entrevista coletiva, e a 1h da madrugada, numa sala fria do Maracanã, devem ter dito a ele, porque tem até, quem sabe, o que foi dito. Olha, você, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã e as cláusulas contratuais serão então encaminhadas. Com um cara, ídolo como jogador, campeão da Libertadores e tantas outras coisas como jogador, e que no ano passado ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. Mas isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Felipe, do caráter do Felipe e do futuro que certamente ele tem. Olha, me faz lembrar quando o Flamengo fez parecido com o Dorival Júnior, que vinha de título, ficou sabendo que estava demitido pela imprensa. E no lugar dele entrou o Vitor, nem lembro o nome dele, nem quero lembrar. Tinha dado um golpe no Corinthians, porque saiu do Corinthians dizendo que a sogra estava doente, ele precisava cuidar, e foi passar carnaval na Bahia. Já estava contratado pelo Flamengo. Foi contratado antes do Dorival saber. E é claro que agora aconteceu a mesma coisa, porque se demitiram o Felipe à 1h e logo de manhã já estavam anunciando o Léo Jardim, mais um português, contratado por um português, que é o Boto, para ser o novo técnico do Flamengo. Bom técnico, fez um belo trabalho no Cruzeiro, mas saiu do Cruzeiro dizendo que não queria mais dirigir clubes brasileiros. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa, uma atitude que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Felipe. Quando o Felipe andava no campo, ele andava junto para aparecer nas imagens, falava dele, falava bem. E agora, seu Boto, peça demissão, tome vergonha na cara e vai embora. É o mínimo que ele poderia fazer. Olha, um horror o que foi feito. Futebol, demitir técnico é normal. Tão normal quanto a gente beber água. É normal, infelizmente. Mas nessa circunstância, da forma que foi feito, é um vexame. Vocês querem saber mais? O que é mais duro? Garanto que esse BAP não pensou.
Garanto que esse Boto não pensou. Sabe que dia que eles fizeram isso? A demissão e a contratação? No dia do aniversário do Zico. Tem coisa pior, tem falta de respeito com o Flamengo e seu maior ídolo, Zico, do que isso? Felipe, vá com Deus, siga. Você vai ser muito bom e muito importante no Brasil e na Europa. Só lamento. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Olá, pessoal. Vou direto ao assunto, tá? Absurda a demissão do Felipe Luiz. Uma injustiça, uma traição, uma ação pelas costas do treinador. A dupla BAP e Boto demonstram a soberba dessa direção do Flamengo, demonstram um trabalho antiético, né? Antiético e de falta de respeito com o profissional. Pelo que eu li, os colunistas que escreveram e pela que eu vi na televisão, eles já estavam negociando com o ótimo treinador Leonardo Jardim durante a renovação do Felipe Luiz. Então, enquanto o Felipe negociava ou estava criando dificuldade para renovar, eles já estavam trabalhando com o Leonardo Jardim, que já está aí no Brasil, já está aí para negociar, para fechar negócio e já assumiu o Flamengo. Cara, é uma falta de respeito gigantesca com o profissional. É tratar o Felipe Luiz como nada, depois de ter ganho a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Não faz nem 2 meses que o time profissional, os principais jogadores, estão jogando. Por causa de um erro de estratégia, de achar que a equipe sub-20 bastaria para se classificar para as finais do Campeonato Carioca, enquanto os profissionais, os principais jogadores, fariam uma preparação física mais adequada, uma preparação técnica melhor e também um trabalho psicológico. Mas, de repente, tudo começou a dar errado e foram buscar os profissionais no meio do trabalho, sem estar em condição física aceitável para se jogar uma partida profissional, a técnica também, principalmente o psicológico. Eles não estavam preparados para voltar para jogar naquele momento. O trabalho era para jogar depois de 10, 15 dias. E agora, depois de uma vitória de 8-0 contra o Madureira na semifinal, já havia vencido por 3-0 o primeiro jogo, foi para a final do Campeonato Carioca, eles demitiram o Felipe Luiz. O treinador foi demitido depois de uma goleada de 8-0. É a pura representação da falta de ética profissional, tanto do Boto como do presidente BAP. Né? Parece que eles representam, eles representam a soberba de comportamento desse Flamengo atual. Para mim foi um erro, não foi justo, foi traiçoeiro, foi pelas costas, e o pior, o Felipe Luiz nem imaginava que isso estava acontecendo. Vão contratar o Leonardo Jardim? Ótima contratação, ótimo treinador, fez um trabalho excelente no Cruzeiro, também saiu do Cruzeiro no final de 25 de uma forma muito estranha, depois de um trabalho muito bem feito. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi procurado, é um treinador que não estava trabalhando e começou a conversar. Agora, BAP e Boto simplesmente se comportaram de uma forma amadora, de uma forma antiprofissional e antiética.